Maracanã, maio de 2026. Um garoto de 19 anos recebe a bola de fora da grande área, chuta e marca seu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira. A torcida canta uma música que fica gravada na cabeça de todos os brasileiros. Essa não é a história de uma noite, é a história de uma escolha e de um país inteiro que viu que estava surgindo um novo craque do futebol brasileiro. Rio de Janeiro, 3 de agosto de 2026. Ryan Vitor Simplício Rocha nasce em uma cidade onde futebol não é hobby, é linguagem, e aos 6 anos já veste o manto do Vasco da Gama. Passa a infância inteira dentro do clube e não é um garoto que chega pronto de outro lugar, é formado ali, tijolo por tijolo, dentro da estrutura que o Vasco construiu para revelar talento. Em um dia normal, dentro do clube, ele tem uma conversa com simplesmente o maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite. Essa conversa traz um tom de confiança em que estava surgindo um dos grandes jogadores da próxima geração do futebol brasileiro. E o Vasco sabia o que estava formando. Em 2023, aos 17 anos, Ryan estreia no profissional, mas nem tudo são flores. O rendimento ainda não era o esperado para uma das grandes promessas da sua geração. Cobrança chega, torcida cobra firmemente um jogador que, mesmo muito jovem, carregava um peso de um grande clube nas costas. Você é o mais frouxo desse elenco, sabe por quê? Tu tem 17 você não corre, anos, mano, tu tem 17 anos, anos, tu mano. pegou a bola na ponta, Você joga desde a base, mano. Você joga desde a base. E em 2025 ele ganha seu espaço, se torna titular absoluto da posição e termina aquela temporada entre os artilheiros do Campeonato Brasileiro. Um garoto de 19 anos disputando gols com jogadores que já eram profissionais antes dele nascer. E aí a pergunta que todo brasileiro já fez tantas e tantas vezes começa a circular. Quanto tempo esse garoto ainda vai continuar aqui no Brasil? O nome de Ryan começa a aparecer em lugares que vão além do Rio. Comentaristas o colocam no debate sobre o futuro ataque da seleção brasileira. E ele ainda nem tem 20 anos. No elenco, um veterano observa de perto. Felipe Coutinho, o ídolo do Liverpool, agora companheiro de vestiário de Ryan no Vasco, já viveu na pele o que é sair do Brasil rumo à Europa. E o que custa e o que compensa nessa decisão. Não demora para os primeiros olheiros aparecerem. Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Crystal Palace, Barcelona e uma oferta que parece tentadora demais para ser ignorada, o Zenit da Rússia. Ryan recusa a proposta russa e o garoto de 19 anos tem uma cláusula de 80 milhões de euros e decidiu esperar. Em dezembro de 2025 ele assina uma renovação com o Vasco até 2028. Salário maior, vínculo mais forte e por um instante parecia que o clube conseguia o que parecia impossível: manter o garoto por mais alguns anos. O próprio presidente do clube reconhece, em entrevistas da época, que reforçar o contrato e o salário era uma forma de tentar segurar o jogador por mais tempo. Mas ele também admite, a pressão dos grandes clubes europeus era praticamente diária. Enquanto isso, na Inglaterra, o Bournemouth perde uma peça importante. Antoine Semenyo, um dos grandes nomes do clube na temporada, é vendido para o Manchester City por mais de 60 milhões de libras. O clube da costa sul da Inglaterra tem uma reputação específica no mercado. Não compram estrelas de ponta, compram potencial e transformam potencial em impacto real dentro de campo. Foi assim com Evanilson, foi assim com Hausen, foi assim com Zabarni, entre outros jogadores, além de Ryan. As conversas com o Vasco avançam rápido. O valor inicial pedido passa dos 40 milhões de euros. E no fim, as partes chegam em um meio termo. Um pacote perto de 35 milhões de euros, com o Vasco recebendo a maior fatia do valor. E Ryan assina um vínculo até 2031 com o clube da Inglaterra. Ainda muito jovem na visão do calendário, mas já carrega o peso de uma transferência de dezenas de milhões nas costas. E assim, um vínculo de uma vida inteira com o clube se transforma em números de contrato e em uma mala arrumada rumo à Inglaterra. 31 de janeiro de 2026, fora de casa contra o Wolverhampton, o técnico Andoni Iraola decide arriscar. Coloca o garoto em campo no segundo tempo, e Ryan entra e não demora. Ele arranca pela direita e cruza para trás, e Alex Scott empurra para o gol. Bournemouth vence por 2-0 e Ryan sai de campo com a primeira assistência na sua estreia. Mas o verdadeiro cartão de visitas vem no jogo seguinte, em casa, contra o Aston Villa, que brigava pela Champions League. Ele recebe a bola pela direita, faz uma linda jogada individual e faz seu primeiro gol pelo Bournemouth e seu primeiro gol na Premier League.
Um gol individual, sozinho, como se estivesse jogando contra crianças de novo, no campo, lá no Rio de Janeiro. A diretoria do Bournemouth descreve um momento como reflexo do enorme potencial do jogador e da confiança que o ambiente ali é o ideal para o seu desenvolvimento. Iraola não hesita, Ryan vira peça fundamental do time e não promessa mais de banco, não aposta a longo prazo. Titular aos 19 anos, numa das maiores ligas do planeta. O Bournemouth segue no meio da tabela, brigando junto a times tradicionais, e poucas semanas antes da chegada de Ryan, o clube havia dado um susto ainda maior. Bateu o próprio Liverpool, atual campeão inglês, por 3-2. Um time ofensivo e um time que já provou que consegue incomodar gigantes, e agora com um garoto brasileiro decisivo entre seus titulares. Meses depois da sua estreia na Premier League, Ryan recebe sua primeira oportunidade na seleção brasileira. Ancelotti faz a convocação e leva o ponta brasileiro que estava se destacando muito na Inglaterra. Antes da convocação final para a Copa do Mundo, Ryan estreia contra o Panamá e marca seu primeiro gol pela seleção brasileira. Em um toque, ele consegue a esperança de todos os torcedores brasileiros de que um grande jogador estaria nascendo ali. O jogador vira titular na Copa do Mundo a partir do seu segundo jogo e consegue se destacar muito bem. Se destaca em estatísticas de criação e roubadas de bola e foi um dos grandes destaques do Brasil na Copa. Ryan mostrou uma maturidade que não existia em um jogador que até 2 anos atrás era criticado no Rio de Janeiro. Voltando para a Inglaterra, o Liverpool tem um histórico de buscar talento brasileiro que já provou serviço na Premier League. E foi assim com o próprio Philippe Coutinho. Foi assim há décadas atrás com outros nomes. Mas não existe ainda negociação. Não existe um boato oficial. O que existe é um interesse em um jogador de 19 anos com contrato até 2031 com cláusula alta. E uma sequência de atuações que, se continuar, é difícil ignorar. Ryan tem 19 anos, saiu do único clube que conheceu na vida inteira, atravessou um oceano e em poucas semanas já é rotina no time principal de um clube da Premier League. O Vasco perdeu um garoto da base, o Bournemouth ganhou um titular e o resto da Inglaterra, inclusive os gigantes, está observando. Essa não é uma história sobre onde ele vai chegar daqui a um ano. É sobre um garoto que, cada vez que a bola chega no seu pé, parece lembrar a todos que ninguém conseguiu segurá-lo.